Fala pessoal, eu sou o João Brinkman, professor de Educação Física. Hoje com esse tema aí, ó, calor corporal no exercício. Então antes de ir ao tema propriamente dito, apenas lembrando-os da importância de se inscreverem aqui no canal. Façam isso clicando no botão que há aí embaixo e se possível deixem aí um joinha. Então, indo direto ao ponto, calor corporal no exercício, ou ainda antes do exercício, simplesmente calor corporal. De quanto é o calor corporal numa situação de repouso? É aquele que fica em torno de 36,5 graus. Agora, durante o exercício, essa variável pode subir para 37, 38, talvez 39, 40 graus. Por que isso acontece? Porque durante o exercício há a produção de calor no metabolismo. Eu até coloquei aí, o metabolismo tem cerca de 20 a 25% de eficiência energética. O que isso significa? Que 80% da energia transferida no metabolismo é perdida na forma de calor. Então, quanto mais energia produzimos e utilizamos, mais calor também produzimos. Automaticamente, então, a nossa temperatura corporal sobe para 37, 38, 39, 40 graus. Então, se a temperatura sobe, para que ela permaneça dentro de limites não prejudiciais à saúde, nós precisamos perder calor. Então, nós produzimos calor e precisamos perder calor. Dependendo do ambiente no qual pratica-se a atividade física, além dessa produção de calor, pode haver a aceitação de calor do meio com o qual se interage. Então, aqui, por exemplo, esse indivíduo está correndo num lugar aí no qual ele está exposto às radiações solares. Então o corpo dele é irradiado com ondas eletromagnéticas, ondas de calor advindas do Sol. Então este corpo que aí está correndo na figura, além de produzir calor, ele também aceita calor do Sol. Então ele tem que ter uma eficiência maior ainda para que haja a perda de calor de forma equilibrada com essa aceitação e produção de calor, e assim então manter um equilíbrio que é necessário à manutenção da vida. Como que um corpo faz para perder calor durante essa situação aí? O corpo transpira e essa transpiração evapora, e aí por meio da evaporação nós temos a dissipação do calor, associado também a ondas convectivas que fazem com que haja uma transferência de calor do corpo como um todo para o ar circundante deste mesmo corpo. Então, aceita-se calor do Sol, produz-se calor no metabolismo, perde-se calor por convecção, perde-se calor por evaporação. Se nós pensarmos numa condição climática em que nós tenhamos aí, além do calor, um ambiente muito úmido, isso não é difícil de acontecer, porque se estiver muito calor, é plausível imaginar que boa parte da água de lagos, por exemplo, evapore. E evaporando, a gente então tem um ar mais saturado com vapor de água. Isso é mensurado quando nós ouvimos aquela variável umidade relativa do ar, que sabemos aí que o ideal fica em torno de 60%. Agora, se essa umidade relativa do ar estiver muito alta, ou seja, se houver uma umidade grande, então além do calor, uma grande umidade, o corpo pode ter uma grande dificuldade para perder o calor. Porque já que nós perdemos boa parte do calor por meio da evaporação, como que poderíamos fazer isso para um ar que já esteja saturado com vapor de água? Então, nessa circunstância específica, pode acontecer o que eu elenquei aqui, ó. Uma condição clínica chamada de intermação, que é grave, que assim é uma condição na qual o calor corporal, em vez de ficar equilibrado ali, pode chegar a ser 41 graus, 42 graus Celsius. E isso é perigoso porque nessa grande temperatura nós temos uma aceleração aí em até 2 vezes a velocidade do metabolismo, automaticamente produzindo ainda mais calor. Então, é uma situação na qual tem que haver uma intervenção de alguém que pegue este indivíduo e coloque ele submerso numa água gelada, ou alguma coisa deve ser feita para abaixar essa temperatura. Porque pode acontecer de assim, simplesmente ela não abaixar sozinha. E aí o indivíduo pode, inclusive, evoluir para a morte. Então, alguns sinais e sintomas observados nessa condição são esses aqui, ó.
fraqueza, exaustão, cefaleia, vertigens, náuseas, sudorese profunda na tentativa ali de perder calor, confusão, marcha cambaleante, colapso, inconsciência. Então é uma coisa grave que pode acontecer quando se pratica exercícios em ambientes muito quentes e úmidos, que devem, na medida do possível, serem evitados. Quando pratica-se corrida na rua, por exemplo, e é uma prova oficial que tem uma comissão organizadora, por exemplo, é comum você observar que ao longo do caminho são colocados chuveiros para que as pessoas passem embaixo ali e se molhem, e com isso elas percam calor por meio da convecção também, que é essa troca de calor entre diferentes fluidos, nesse caso então para a água. E também tem corredores que jogam mesmo água em diferentes partes do corpo para ajudar nessa perda de calor, que é importantíssima então. Então sempre devemos pensar numa situação de equilíbrio. Quanto mais calor é produzido e aceito, mais calor deve ser liberado. Numa condição normal, em que o indivíduo consiga perder calor por meio da evaporação, é também plausível imaginar que ele vá perder bastante líquido. E então isso nos remete à ideia de que deva ser ingerido a quantidade de líquidos na mesma proporção daquela que é perdida, para que então o corpo também não sofra aí com o processo de desidratação. Então isso tudo é muito importante ser observado. São vários os detalhes, na verdade, que nós temos que observar, e assim, por isso que eu, inclusive, fiz esse canal no sentido de tentar ajudar outros profissionais que precisem prescrever o exercício e precisam dessas informações para conseguir fazer isso com segurança, e também acaba servindo aí para todos os praticantes de atividade física em geral que queiram ter essa informação e fazer da forma mais segura possível o exercício ou a atividade física. Então, antes de finalizar aqui, só lembrando que eu tenho esse perfil aqui lá no Instagram. Olha lá, o João Brinkman. Quem quiser seguir, vai lá, tá bom? Esse é o nome do canal também, ó, João Brinkman, né? É o mesmo nome, né? Muita criatividade. Então, olha aqui, tem o mesmo nome aqui de novo, ó, João Brinkman, ó, Educação Física, tá vendo? Inclusive aqui tem um símbolo da Educação Física, ó, que é o discóbulo. Olha só essa flecha aqui, ó. Ela tá te levando para algum botão aí embaixo que é para você se inscrever aqui no canal. Então eu agradeço aí quem teve a paciência de assistir e quem se interessou pelo assunto, deixa aí um joinha e na semana que vem nós voltamos a nos ver aqui nesse mesmo ambiente virtual.